Que a paz esteja com todos, caros irmãos, pessoal que está acompanhando aqui o canal. Ficamos uns dias sem vídeo, mas estamos aí retornando, se Deus o Eterno permitir, gradativamente, e com um estudo bem interessante da Palavra do Eterno, onde quero aqui com todos vocês esmiuçar bem acerca do dilúvio. Mas esse assunto parece ser tão repetitivo, é algo que todos nós conhecemos, mas quero passar uma análise aqui bem profunda desse tema, que nos ajudará a entender ainda mais o porquê o Senhor Jesus, o Cristo, comparou os dias de sua volta aos dias do dilúvio. Então, ali um paralelo nosso mestre fez, e sob esta luz, vamos aqui analisar acerca do dilúvio. Então, para nós entendermos o dilúvio, primeiramente em sua narrativa histórica, analisando do ponto de vista histórico-bíblico, ele menciona Noé e sua família, o dilúvio que inunda a terra toda, e esta narrativa ela é mencionada por 600 povos contemporâneos à época de Noé, desde os escritos com as datações mais antigas, que são as escritas dos Sumérios, até outras regiões que não tinham contato entre si, até dentro do que nós conhecemos da cultura brasileira, a narrativa de algo semelhante a um dilúvio também, aí já na questão de Tupã, onde ele sobe em uma grande árvore, previamente avisado para salvar a sua vida, em todos os lugares, desde o Oriente até principalmente a Mesopotâmia, berço ali das primeiras civilizações. Então isso é o que nós conhecemos como dilúvio, e isso não é o foco aqui do nosso estudo, será dividido em várias partes, para não alongar muito o vídeo. E vamos então fazer uma leitura verso por verso e analisar verso por verso cada figura, cada apontamento profético dentro da palavra do Eterno. Então o primeiro verso, onde é anunciado o dilúvio, se encontra no livro do Gênesis, capítulo 6, no verso 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então aqui, primeira análise do primeiro verso. O motivo do dilúvio, o fim de toda a carne, que é vindo perante a face do Eterno, porque a terra está contaminada completamente de violência. Então ela merece o castigo. Então, o primeiro ponto de análise aqui. Nos dias de Noé, devido ao alto grau da maldade, Deus determinou o dilúvio. No retorno de Cristo, acontece a mesma coisa. A terra está toda contaminada devido à violência dos homens. Então, será como nos dias do dilúvio. Será uma figura de um dilúvio também. Dessa vez, não por água, mas sim por fogo, conforme nos disse o apóstolo Pedro. Então, aqui é a primeira análise, um versículo bem fácil para nós entendermos, fazer esse paralelo. Mas agora vamos aprofundar um pouco mais ainda dentro desse versículo. Então, aí nós vimos o ocorrido com Noé histórico, nós vimos o apontamento profético para o retorno de Jesus, e agora nós vamos mais a fundo ainda. O fim de toda a carne. Então, vamos analisar o que a figura está apontando aqui profeticamente do final de toda a carne. Quero que os irmãos agora façam um raciocínio, meditem na palavra do Eterno, para nós conseguirmos aprofundar mais ainda na palavra de Deus, que ela sempre nos traz algo muito maior do que aquilo que nós lemos corriqueiramente. Então, quando nós analisamos a questão da carne, dentro da palavra do Eterno, principalmente nas cartas que compõem o Novo Testamento, nós vemos sempre a carne sendo assemelhada à corrupção, aquilo que tem um prazo determinado, aquilo que se desfará em algum momento, seja na vida do homem, por ele ser carne, então
ele morrerá, porque a carne é corruptível. Na questão espiritual, aí nós usamos muito o apóstolo Paulo, onde ele diz que a carne batalha contra o espírito, nós somos carne, aquilo que nós não queremos fazer na nossa carne batalha para que façamos, mas pela graça do espírito nós tentamos e resistimos à vontade da carne. Então a carne, ela vai de um símbolo desde o pecado que leva à corrupção ou à morte. Isso pelas escrituras aqui num breve resumo. Eu citando isso, creio que os irmãos conhecedores da palavra vão se lembrar de vários outros versos, onde ele vai apresentar esta mesma ideologia. E para nós entendermos o texto em sua plenitude, nós temos que analisar todos os aspectos do que a figura de linguagem nessa análise mais profunda nos traz em toda a Bíblia. Então, a carne seria isso, ou seja, então Deus anuncia o final de toda a carne. Então, nós indo mais profundamente, o que nós percebemos? Que o dilúvio, claro, anunciou o final da humanidade, exceto Noé, anunciará, agora para o futuro, o final do domínio do homem, porque Cristo virá e derrotará tudo que é corruptível, todo o reino corruptível, estabelecendo posteriormente, assim, na sua vinda, o seu reino. E agora, mais profundamente, nós vemos aqui, num geral, um dilúvio, nesse caso desta narrativa, ele é estabelecido para que Deus ele cesse de uma vez por todas tudo isso, todo esse domínio do pecado sobre o homem. Ou seja, desde a derroca de Adão, a descida, digamos assim, de Adão para o que é corruptível, desde esse período até o final do milênio sétimo, no caso, o reino dos 1000 anos, que ainda ali haverá o pecado em si, então, consequentemente, haverá a corrupção em menor escala, porque Cristo estará trabalhando para, então, no reino eternal, exterminá-la. Então, esse período todo estabelecido para que o homem, ao nascer, crescer e morrer, ele possa retornar ao eterno. Porém, em sua grande maioria, o homem ele está na carne, ou seja, ele está nesse sistema em que ele prefere ceder ao seu ego, à sua vontade e não atenta para o eterno. Então, esse domínio do pecado na carne do homem, ele tem um fim, Deus determinou isso. Então, isso que nós vemos aqui nesse primeiro versículo. E a questão da terra, ela está cheia de violência, então o dilúvio vem sobre a terra. Isso também tem algo bem interessante para nós analisarmos. Por quê? A terra, o homem está na terra para cumprir o seu propósito de alcançar a vida eterna. Então aqui é um meio de transição para que o homem, através da fé em Cristo Jesus, e claro, também da sua força de vontade, segundo a graça de Jesus Cristo, claro, mas que não de forma relaxada, somente crendo em Cristo, mas deixando de lado as boas obras que está ao seu alcance. Então, esse esforço do homem que sozinho não seria capaz de levá-lo à vida eterna, juntando com a graça de Jesus Cristo, podem proporcionar ao homem, qualquer homem que creia e seja batizado, a vida eterna. Então, o homem está na terra para isso. Quando nós aprofundamos na questão da terra, o que nós analisamos? Em várias passagens bíblicas, nos é dito que Deus ele manda para a terra chuva, para que a terra produza bons frutos. Então, tudo isso tem uma analogia muito profunda. Então, o homem está na terra. Ele pode tanto plantar, agora falando nesse sentido que nós estamos entendendo aqui o texto, plantar, buscar e, pela graça de Cristo, alcançar os frutos dignos do arrependimento, que o levará para a vida eterna, quanto também ele pode plantar árvores espinhosas, ervas que são amargas, tudo que é contrário a uma natureza boa. Então o homem tem essa chance, quanto ele está na terra. Então, essa terra que era para o homem trabalhar e caminhar para com o eterno, tudo isso nós hoje, que éramos gentios pela graça do nome e do sacrifício de Jesus Cristo, ela está cheia de violência, ou seja, o homem não quer isso, ele quer aquilo que é para ele quer saber de si mesmo, ele quer fazer a vontade dele, ele não consegue enxergar o espiritual. Então toda a terra ela está cheia dessa violência. Mas esse sistema, ele vai ter que acabar em algum momento, porque a vontade de Deus é que termine. Agora no segundo versículo nós vemos que não é toda a terra,
E Noé ele simboliza várias coisas aqui para nós. Primeiro que diz assim no verso 14: faça para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora. Então aqui há nesse caso Noé, simbolizando um justo. Então, assim como na volta de Cristo, a igreja, simbolizando o justo, então há algum povo, no caso de Noé, uma pessoa, no caso da volta de Cristo, a igreja. Noé também tem seus familiares, que ali mais para frente a gente vai ver o apontamento dos familiares também, dos animais. Mas então, apesar de todo esse modo que a terra se encontra, essa corrupção geral, tanto nos dias de Noé quanto na volta de Cristo, como sempre teve, né? Mas nos dias do dilúvio foi um grande ápice para Deus. E nos dias de Cristo será outro grande ápice, que daí o final, né, que tornará para o reino milenar. Mas mesmo sendo assim, tem justo sobre a terra. E nós cremos que a igreja de Deus é justa sobre a terra. Então ela terá que ter um livramento. Noé, o que foi o livramento de Noé? A arca. O que é a arca? É uma construção onde Noé adentrou e se salvou. E a igreja, irmãos, podemos analisar no retorno de Cristo que ele é a arca também. Porque o homem, a partir do momento da fé em Jesus Cristo, quando ele se junta ao corpo de Cristo, que é a igreja, então ele entra na arca, ele está livre do juízo. Se assim, claro, ele for achado digno no dia do dilúvio. Ele vai ter que, aí que entra o se manter firme até o final. Ele se mantendo firme até o final, nos dias do retorno de Cristo, assim como Noé entrou na arca e teve livramento, assim também aquele que está no corpo achado digno, aquela virgem prudente, né? Então ele também encontra salvação no meio do que virá sobre toda a terra. Então nós vemos aqui o apontamento de Noé, que tanto ele pode simbolizar, apontar para Cristo, porque ele construiu a arca, no caso Cristo, ele construiu a igreja, digamos assim, né? Construir, claro, não algo material. Noé, na leitura rasa, a arca material, o que é isso, existiu, não estou dizendo que é tudo figurativo, mas tudo é um apontamento. Agora a igreja já espiritual, então Noé também, da mesma forma, ele entrou na arca, ou seja, a igreja também simbolizamos como uma arca, que é o próprio corpo de Cristo, então é a forma do livramento. Então Noé ele foi achado justo, ele tinha obras boas, a igreja também. A fé em Jesus Cristo é o que nos salva. Sem ela, por mais que nós tenhamos boas obras, sem a fé em Jesus Cristo ninguém é salvo. Mas a partir do momento que nós temos a fé em Jesus Cristo, nós temos que dar esses frutos de arrependimento, que são essas obras, que é determinada pela palavra do Eterno. Então esse é o nosso livramento. Essa é a arca. Tanto que se os irmãos analisarem a arca, quando vêm as águas do dilúvio, ela não afunda, né? Ela está ali na superfície e ela obtém livramento. E a igreja, da mesma forma, nós cremos por vários textos que a igreja será guardada no momento da última guerra e nossos olhos verão a recompensa dos iníquos. Então, aí é a figura clara da arca. Porém, agora, isso nas leituras mais rasas e um pouco mais profundas, nós vamos aqui aprofundar ainda mais. Nós vemos que nesse sistema de final do domínio do reino do pecado, então vai haver os justos que com Cristo transitarão, né, desse período até um outro, para que o trabalho seja refeito do caminho de volta para o eterno. Ou seja, nós, como igreja, encabeçado pelo nosso Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo, nós vamos adentrar a um novo sistema de reino que é estabelecido por Deus, não aquele que é dominado pelo pecado. Então, o dilúvio, o retorno de Cristo, é o fim dessa era, nessa leitura mais profunda. Então, nós vamos adentrar essa nova reconstrução representada pelo 7º milênio. E é muito importante nós entendermos a numerologia, porque a construção da arca e sua numeração, ela tem um propósito que nós vamos ver no vídeo seguinte, né, no próximo vídeo. Então, tudo isso, os irmãos não pensem que o que está escrito na Bíblia é por acaso. As medidas da arca, ela tem um significado. A própria arca ser de madeira, que em muitas outras passagens da Escritura, numa análise mais profunda, a madeira ela vai estar sempre alinhada com o homem, como, por exemplo, na construção do tabernáculo, que vai ter outros apontamentos também. A própria Arca da Aliança era de madeira, mas ela era revolvida por ouro, ou seja, já simbolizava ali o homem sendo
completado pela plenitude do Eterno, pela vontade completa do Eterno, aí já apontamento para Cristo, né, que como homem ele exerceu toda a vontade do Eterno. Então esse ouro que é simbolizado pelo que vem direto de Deus, a sabedoria do Eterno, estava tudo, preencheu Cristo, né? Então essa era a arca que ninguém poderia tocar, mas quando Cristo ele morre, o véu da separação corta. Então tudo isso tem uma simbologia muito grande. Então, irmãos, nós analisamos aqui 2 versículos, nosso vídeo já está longo, e logo nós faremos o mesmo, e no próximo vídeo nós vamos analisar ali as medidas da arca, a questão da janela da arca, qual é o significado, tanto para a leitura mais rasa no dilúvio ocorrido com Noé, um pouco mais aprofundado, que está no retorno de Cristo, e a plenitude do cumprimento do dilúvio, que, como nós vamos ver, vai dar lá no 7º milênio para reino eternal. Então, isso, irmãos, que a paz esteja com todos. Espero que tenham gostado dessa nossa fase de estudos, né? Se você gostou e ficou curioso aí para acompanhar o desfecho do entendimento, logo nós teremos mais vídeos aqui no canal.